Mateus capítulo de número 25, verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração desta quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O Senhor disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Deixe sua Bíblia aberta, só feche seus olhos, vamos orar. Pai, agora nós estamos diante da sua palavra, que é viva, que é poderosa, que é transformadora. É só a sua palavra que pode fazer a divisão entre a alma e o espírito e trazer ao nosso coração as mudanças necessárias. Tudo que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, durante esses dias, eu quero trazer ao seu povo. Com muita humildade, Espírito Santo, eu te peço, mais uma vez, usa a minha vida. Usa-nos, que sejamos uma boa terra, que sejamos uma terra preparadas para receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você nessa noite sobre prosperidade bíblica. Nós observamos que muitas vezes nós temos dificuldade para compreender ou até mesmo para viver o que é a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica, ela não se mede pela quantidade de bens que nós temos. A prosperidade bíblica, ela é diferente do que nós pensamos. Às vezes nós falamos assim: olha, aquela pessoa, ela é muito próspera, ela tem tantos carros, tantas casas. Aquela pessoa, a gente chega a dizer aquela frase, né? Aquela pessoa, ela é muito feliz porque ela tem muitas coisas que cercam essa pessoa. Mas nessa noite, eu quero pensar com você diante da palavra de Deus, o que é a prosperidade bíblica? O que venha ser para nós, filhos de Deus, essa prosperidade. Então, irmãos, está muito relacionado à nossa fidelidade a Deus. Como nós administramos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Porque muitas vezes a pessoa tem muito, mas não tem paz. Muitas vezes a pessoa, ela tem muito, mas dentro do seu coração não há alegria. E nós entendemos que na palavra de Deus, o que é a prosperidade? A prosperidade é você conseguir viver bem, administrar bem aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Isso é prosperidade diante de Deus. Então nós entendemos que o Senhor aqui nesta palavra, Ele chama o seu servo e diz uma fala muito interessante, dizendo: muito bem, meu servo, bom e fiel. Por quê? Porque ele pegou o pouco que ele tem, o pouco que lhe foi confiado, e ele trabalhou com aquilo que Deus confiou na mão dele. E aqui, irmãos, há um segredo muito importante para nós, porque muitas vezes nós falamos assim: olha, eu só vou ajudar alguém
quando a minha condição financeira melhorar. Ou falamos assim: não, olha, eu só vou trazer a minha oferta, o meu dízimo na casa do Senhor, quando a minha condição financeira ser melhor, eu estiver ganhando mais. Mas o conselho de Deus para nós aqui nessa noite, desta palavra a esse servo, é que ele trabalhou com o pouco que ele tem, ele foi fiel com o pouco que estava na mão dele, ele foi um bom administrador com o pouco que Deus colocou na mão dele. E olha, o que a palavra diz não são palavras minhas, meus irmãos. Administrou essa pequena quantia, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Quantas pessoas têm dificuldade de lidar com coisas que parecem ser pequenas aos nossos olhos? Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite: seja fiel no pouco que Deus colocou na sua mão. Seja fiel, irmão, porque isso que Deus colocou na sua mão é o teste para Ele colocar coisas maiores na sua vida. Então nós precisamos entender que tudo pertence a Deus. Todas as coisas, ela pertence a Deus. O Salmo 24, verso 1 diz que a terra e a sua plenitude, tudo que há na terra, pertence ao Senhor. Então nós precisamos, irmãos, como bons mordomos daquilo que Deus colocou na nossa mão, entender isso, que tudo pertence a Deus. Criamos muitas vezes esse senso de que somos dono, que as coisas é nossa, e que nós precisamos fazer, que nós precisamos correr atrás de tantas coisas. Mas nessa noite entenda isso, meu querido irmão: Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Reconhecer que tudo é um presente de Deus. O que você tem, o que você é, o que Deus colocou na sua mão, é um presente de Deus para as nossas vidas, para sermos bons administradores. Irmãos, o que Deus colocou na nossa mão para fazer, que seja a sua empresa, que seja o seu trabalho, que seja cuidar da sua casa, não importa, precisamos fazer com muita alegria no nosso coração. E sabe, irmãos, qual tem sido a grande destruição? É que nós estamos nos esquecendo desse princípio, que tudo pertence a Deus, e nós estamos pensando que tudo pertence a nós. Não, não pertence a nós, pertence a Deus. Nada nesse mundo, nada que nós fazemos pode substituir a presença de Deus na nossa vida. A prosperidade bíblica, ela nos leva a entender que todas as coisas, ela pertence a Deus. A prosperidade começa com um reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Você quer ser próspero? Quer viver essa prosperidade? Comece reconhecendo que tudo pertence a Deus. A fidelidade no pouco revela o coração de servo. Quando nós somos fiéis no pouco, revela, irmãos, de fato como é o nosso coração, como é a nossa vida, como é aquilo que ninguém consegue ver. Deus prova o nosso coração com pequenas responsabilidades, para antes conceder a nós coisas maiores. Muitas vezes estamos esperando de Deus coisas maiores, mas elas não acontecem. Por quê? Porque não conseguimos ser fiel nas pequenas coisas. Quantas coisas
nos afasta da presença de Deus, quantos presentes que Deus nos deu na nossa vida, e que isso acaba nos distanciando de Deus. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos servos fiéis, que trabalham com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E eu tenho uma pergunta para nós nessa noite, para mim e para você. Se hoje fosse o acerto de conta com o Senhor da Seara, se Deus falasse hoje, tudo bem, acabou a sua oportunidade, e Deus pedisse para nós apresentarmos tudo que nós fizemos para Ele, com aquilo que Ele colocou na nossa mão. Queria que você pensasse nisso. Se hoje fosse o nosso acerto com o Senhor, porque irmãos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar diante de Deus, querendo nós ou não. E os nossos dons, talentos, habilidades, aliás, meu irmão, Deus confiou em nós, Deus investiu em nós. Às vezes a gente pensa, não, eu tenho lá a minha empresa. Não, foi Deus que te deu. Não, olha, eu tenho os meus cursos, os meus mestrados. Foi Deus que te deu. Não, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Não, meu irmão, foi Deus que te deu, porque tudo pertence a Ele. Os dons, os talentos, tudo pertence a Deus. Porque quem dá a prosperidade é Deus. Quem nos faz prosperar é Deus. Quem nos faz viver uma vida plena, em todos os sentidos, é o Senhor. Quando Deus dá uma ordem, nós podemos obedecer. Veja o povo caminhando no deserto. A roupa, o sapato daquele povo não desgastava, diz a palavra de Deus. Isso é prosperidade. Por quê? Porque Deus estava cuidando deles. Meu irmão, quem tem cuidado da sua prosperidade? Você percebe que é um convite para nós aqui nessa noite? Para nós entendermos que todas as coisas ela pertence a Deus, e que todas as coisas ela passa pelo caminho da fidelidade ao Senhor. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. A prosperidade, ela tem um propósito. A prosperidade de Deus na vida, na nossa família, ela tem um propósito. Eu ouvi um testemunho de um dos nossos missionários da nossa igreja. Isso me fez pensar muito. Alguém da África que faz apenas uma refeição por dia. Uma refeição por dia. Ela disse ao pastor: olha, nós não estamos prosperando mais, porque nós não estamos recebendo mais ninguém na nossa casa. Olha o que é a prosperidade. Ele diz: olha, nós não estamos prosperando mais, porque não estamos recebendo ninguém na nossa casa. A prosperidade bíblica, ela abençoa a nossa vida e as pessoas que estão do nosso lado. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos tomados pela posse, nós somos tomados pelo aquilo que a gente fala é meu. Mas Deus nessa noite quer mostrar para nós que nós precisamos ter um coração generoso, pois essa é a prosperidade bíblica da parte de Deus. Prosperar para quê? Para sermos resposta na vida de alguém, na vida das pessoas, na vida dessa cidade. A prosperidade do reino é uma ferramenta que expande o evangelho. Quando você prospera,
Quando a sua casa prospera e você tem um coração generoso, a prosperidade bíblica, você consegue trazer a sua oferta ao altar, você consegue trazer o seu dízimo ao altar, você consegue dar às pessoas. Você vê o irmão Gustavo pedindo alguma coisa e você move o seu coração, então você trabalha para que o que você recebeu abençoe a vida de alguém. Esse é o propósito. É esse o propósito da prosperidade de Deus na nossa vida. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós somos pessoas que caminham diante da palavra de Deus, e toda sorte de bênção já foi profetizada sobre nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas às vezes a gente pergunta, mas por que eu não vivo então essa prosperidade? Porque ela tem princípios da parte de Deus. Deus trabalha com a sua palavra. Quantas vezes o nosso coração, irmãos, ele está dividido entre Deus e o trabalho. Não que seja errado trabalhar, mas quantas vezes o trabalho ocupa o lugar de Deus. Quantas vezes o dinheiro ocupa o lugar de Deus na nossa vida? E não é esse o propósito de Deus. O propósito é o que nós temos. Nós trabalhamos, nós granjeamos, e juntos nós trabalhamos para a expansão do reino, abençoando a vida das pessoas. Por isso o Senhor diz para esse servo: olha, servo bom e fiel, você administrou muito bem o que eu coloquei na sua mão. E é tão interessante, irmãos, que ele diz assim: agora eu vou colocar você sobre coisas maiores. Esse é o propósito de Deus. Você observa, irmãos, que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, e a gente começa a culpar um, culpar o outro, o governo, as pessoas. Não, meus irmãos, a nossa provisão, levante as suas mãos em nome de Jesus. A nossa provisão, ela vem de Deus. A nossa prosperidade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Irmãos, e Deus quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Mas primeiro Deus precisa tirar esse senso do nosso coração. Quantas vezes, meus queridos irmãos, ontem nós estávamos aqui na reunião do nosso conselho, e eu ando meio emotivo esses dias. Eu acho que é por causa da mudança do Vinícius, né? E eu disse assim: não, eu vou parar de falar, né? E comecei a olhar para o Juliano. Juliano estava sentado bem ali onde estava a Lara. E a gente pensando em fazer alguma coisa para favorecer mais aquele trabalho ali, mas somos barrados, irmãos. Barrados por quê, pastor? Porque falta essa generosidade no nosso coração. Quantos de nós, irmãos, não priorizamos a Deus quando nós falamos de finanças na nossa vida? Deus poderia fazer a obra, Deus poderia mandar dinheiro do céu, poderia, mas Deus está contando comigo e com você. Quando eu consigo pegar o meu salário e honrar a Deus, eu estou mostrando que aquela posse, aquele dinheiro, ele não é maior do que o meu Deus, que Deus está acima daquilo. E isso, irmãos, tem um poder tão grande que nós nem imaginamos. O dia que nós chegarmos no céu, uma oferta que nós trazemos aqui para os missionários, quantas pessoas foram alcançadas? Quantas pessoas são alcançadas aqui nessa cidade, nas cidades que nós estamos trabalhando? Quantas pessoas são alcançadas com a sua oferta, com o seu dízimo? Quantas pessoas são alcançadas com o seu dom, com o seu talento que Deus te deu? Porque o que nós somos e fazemos muito bem, foi Deus que confiou em nós. Então nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que a prosperidade do reino é uma ferramenta para a expansão do Evangelho. A pergunta aqui: quem é o dono do seu coração?
Quem tem ocupado o seu coração, meu irmão? Quem tem ocupado a sua vida? Lembre-se que um dia nós estaremos diante do Senhor, e o Senhor vai nos dizer, eu espero que todos nós podemos ouvir essa palavra do Senhor, e disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Pastor, eu não posso muito. Faz o pouco que você pode. Pastor, eu não sei muito. Desenvolve o pouco que você pode. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar o seu coração. Veio uma frase muito forte no meu coração e eu quero deixar ela para nós aqui nessa noite. O cristão fiel, ele entende que a bênção que ele retém apodrece, e a que ele reparte frutifica. Irmão, quantas coisas nós retemos e parece que a gente trabalha e está sempre na mesma. Você já teve essa sensação? Que parece que as coisas não dá certo, não prospera, e você se mata de trabalhar, e você se esforça. Sabe por quê, irmão? Porque a prosperidade, ela vem de Deus, não é do seu esforço, não é de você estar lá fazendo das suas habilidades, não é. A prosperidade, ela vem de Deus.